Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos, encarnados e desencarnados, para estudarmos um pouco mais esta obra dos irmãos da espiritualidade maior, dos irmãos que trazem para nós o cristianismo redivivo, dos irmãos que trazem para nós um cristianismo do qual, depois daquele apresentado pelo Mestre dos Mestres, Jesus, nunca mais fora outro apresentado. Que possa o Espírito da Verdade intuir-nos neste nosso estudo. Nós estamos aqui no item 4 do resumo da doutrina dos Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. Nós fizemos na semana passada um estudo do item 4 mesmo, mas o item 4, por ser um tanto longo, nós acabamos por estudar um trecho pequeno, né? Talvez aqui pouco mais de uma página. E hoje nós vamos dar continuidade. Não sei se nós concluiremos o item, mas mais importante do que concluir é ficar muito bem claro, para que a gente consiga extrair o máximo desta doutrina maravilhosa. E falo doutrina maravilhosa como tem sido maravilhosa em minha vida. O quanto esta doutrina tem me dado base, me dado força, potência para transcursar nesta escola maravilhosa chamada Terra, nesta escola em modo reencarnado. Eu vou continuar lendo, fazendo alguns comentários. Eu finalizei no item 4, no parágrafo... Eu vou iniciar o parágrafo e vou comentando. Lembrando mais uma vez que é um mero estudo, um simples estudo, um singelo estudo do qual estamos abertos a compartilhamentos. Não buscando muito as formalidades e também não buscando muito as convenções, mas o fato é que estamos aqui de coração aberto, junto de amigos de ambas as pátrias ou de múltiplas pátrias, juntos aprendendo conjuntamente. E como nós temos dito, nosso estudo aqui, em hipótese alguma, trazemos a prerrogativa, ou talvez a presunção de estarmos algo ensinando alguém, apenas compartilhando, para juntos construirmos aquilo que nós necessitamos e só nós podemos construir para nós mesmos. No resumo da doutrina dos Espíritos, no item 4 aqui do Livro dos Espíritos, na introdução do estudo da doutrina espírita, é dito o seguinte: os Espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem, ou seja, os Espíritos estão em constante evolução. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Aqui tem um ponto interessante, né, que muitos às vezes poderia questionar, mas o Espiritismo não tem hierarquia, agora Allan Kardec está dizendo hierarquia, né? Allan Kardec estabelece uma premissa para fazer uma classificação, mas ele próprio vai falar que é apenas como um ponto referencial, que não implica nisso, né, uma especificidade ao espírito, né? Ou seja, o espírito ele é evoluído comparado a um ponto de menos evolução, né? Às vezes eu dou um exemplo muito simples. Em relação a Jesus, todo mundo é espírito inferior. Então, né, todos nós aqui terráqueos somos espíritos inferiores. Mas Allan Kardec faz
ele cria um parâmetro, né? Ele cria uma categoria de espíritos inferiores, superiores, né? Os espíritos de ordem divina, enfim. Mas aqui, pegando o ponto referencial com a metodologia da qual Allan Kardec adota, ele diz que existe hierarquia, mas hierarquia no sentido de classificação, ok? A doutrina em si, enquanto doutrina, ela não estabelece hierarquia entre os adeptos do Espiritismo, tá? Só para esclarecer este ponto aqui, que é muito importante, né? Muito importante porque isso implica que entre espíritas todos são aprendizes, né? Não tem ninguém que traz a prerrogativa de estar em condições formais de ser ensinador para alguém, né? Porque o maior de todos é aquele quem mais serve a todos, não é aquele quem fica ensinando os outros a servirem a todos, é o que de fato serve, né? Bom, dando continuidade. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. Allan Kardec aqui neste resumo, lembrando mais uma vez que é um resumo, porque depois quando a gente vai estudar isso de modo aprofundado, a gente vai ver que tem uma profundidade isso, tá? Mas só para resumir mesmo. Muitos encarnam, né, neste melhoramento pela encarnação. Para uns ela é imposta como uma expiação, ou seja, esta reencarnação não é tão deliberadamente escolhida, acaba sendo por livre e espontânea pressão, né? Meio que compulsória mesmo, dado a situação que o espírito se acaba incorrendo, mas também ela é muitas vezes uma missão, né? No sentido que muitos falam, não, eu quero encarnar lá e eu quero essa situação, porque eu quero somatizar, quero agregar, quero auxiliar, né? Então isso também acaba se dando, acontecendo. A vida material é uma prova que devem submeter-se repetidas vezes até atingir a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. O mundo material como Kardec coloca aqui, é um plano onde vai havendo uma depuração, ou seja, o espírito precisa da materialidade para ele realizar a aprendizagem da qual ele precisa, tá? Então, como ele diz aqui, é uma espécie de peneira, de depurador, né? A vida material. E isso ele vai reencarnar repetidas vezes até atingir a perfeição absoluta. E perfeição absoluta relativa, né? Não absoluta como Deus, né? Mas absoluta na classificação dos espíritos superiores, né? Como Jesus é um espírito que atingira uma perfeição absoluta. Continuando. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecera no estado de espírito errante. Então, quando nós, espíritos imortais, deixamos o corpo, nós retornamos, né, ao mundo dos espíritos. Eu sempre utilizo a expressão, não é que nós vamos para o mundo espiritual, né, porque nós também vivemos no mundo espiritual. Mas a nossa consciência passa a ser uma consciência não mais eminentemente materializada, predominantemente materializada, né? Das 24 horas dia, nós temos mais ou menos 18 horas despertos, acordados, portanto, nessa dimensão temporal, o tempo predomina aqui na materialidade, né? E aí quando deixamos este corpo, nossa consciência passa a predominar-se em outra dimensão. Então é o que está dizendo aqui, né? Ela volta para o mundo dos espíritos. É que Allan Kardec era encarnado, né? Reencarnado. Então ele utiliza expressões de espírito reencarnado. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui
né, pelo um desenvolver de uma percepção mais ampla de espíritos imortais que somos e de nossa noção tempo e espaço e nossa noção de dimensão, para que a gente consiga de fato ir desenvolvendo pressupostos que nos subsidiem, elementos que nos subsidiem, para que a gente consiga ter uma noção vivencial disso que nós estamos falando, né? Porque este nosso estudo aqui tem esta perspectiva também, como eu sempre utilizo, né? Sempre observo, o grande objetivo deste estudo é uma introjeção destas ideias, não é a reprodução, não é a repetição, né? Todo mundo pode pegar o livro e ler à vontade, né? Não precisaria eu estar estudando, compartilhando para que alguém conjuntamente comigo fizesse este processo. A minha proposta aqui é criar condições, criar elementos de reflexões para gerarmos a introjeção, né? A interiorização deste conceito e deste modo, então, conseguirmos sentir estes conceitos, né? Sentir que somos espíritos imortais, né? Perceber e sentir que somos, pelo menos de modo sobrepujante, porque somos também este espírito imortal reencarnado, mas sentir que eu vou além disso, né? Eu vou além desta matéria efêmera, transitória, passageira, né? Frágil, que nos próximos segundos eu posso não estar mais dela fazendo uso. Enfim, dando continuidade aqui. Então ele volta, né, para o mundo dos espíritos, que eu disse que ele passa a existir apenas no mundo espiritual, de que ele havia saído, ou seja, nós antes vivíamos apenas no mundo espiritual, nós reencarnamos, passamos a viver nesta dimensão também, e deixando o corpo nós retornamos para esta dimensão a qual estávamos antes de reencarnar. E aqui é interessante que ele diz assim, né? Após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecera no estado de espírito errante. Quando nós não estamos reencarnados, ou seja, estamos apenas como espíritos desencarnados, Allan Kardec cataloga este estado como estado de espírito errante. E aqui eu vou tentar fazer um resumo, tem até uma nota aqui, né? Eu vou ler a notinha aqui e depois eu faço comentário. A nota diz o seguinte: entre esta doutrina da reencarnação e a da metempsicose, tal como admitem algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso desta obra. Aqui já está fazendo uma dissociação, uma distinção de metempsicose com estado errante, tá? Algumas seitas ou religiões, né, dizem que o espírito reencarna, mas esse processo dele é um processo, uma hora reencarna num cachorro, outra hora reencarna num grilo, outra hora reencarna num ser humano, né? E o fenômeno da metempsicose é o fenômeno da reencarnação nos animais, tá? E aqui já está elucidando que para Kardec não existe isso. Kardec fala sobre uma classificação onde o espírito, e agora já definindo o espírito como humano, o humano só reencarna em humano, ok? Mas o Alan, não tem um lance que Allan Kardec vai falar que viemos do mineral, do vegetal, né, e do animal, etc. Somos uma evolução, né? Mais ou menos o que Charles Darwin vai apresentar na teoria das espécies. Sim, Allan Kardec vai falar disso também, mas aí não como espíritos tal qual nós estamos aqui a definir. Espíritos humanos, reencarnação em corpos humanos e ponto final, tá? Princípio inteligente, aí é uma outra história. Princípio inteligente em seres inteligentes, né? E princípio vital em seres vivos,
não necessariamente inteligentes, ou pelo menos não com inteligências complexas como a dos animais. Enfim, não vou aprofundar, que não é o assunto, tá? Mas só deixando claro que espíritos imortais que somos humanos, apenas reencarnamos em corpos humanos como seres humanos, ok? Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos, né? Então, uma vez que nós somos espíritos reencarnantes, há uma dedução que nós já estivemos em outras e estaremos ainda em outras mais. É bem interessante, a obra vai discorrer bem sobre este aspecto. Um aspecto bem interessante acerca da reencarnação é nós observarmos as faculdades, pelo menos as habilidades proeminentes das quais possuímos, implicando que, de algum modo, o que muitos chamam de dom, né, é muito mais lógico eu tomar o dom como algo não mágico, como nenhum tipo de favorecimento para uns que outros não tiveram, do que uma bagagem, uma memória espiritual de habilidades que eu venho desenvolvendo ao longo dos séculos e dos milênios, né? É bem interessante quando a gente olha para aquilo que muitas vezes nós chamamos de dons, como apenas habilidades sendo desenvolvidas há séculos e milênios. Isso é muito interessante, né? Então, mais a dedução aqui, né? Porque se nós temos múltiplas encarnações, implica que a gente já tem vivido outras e teremos outras tantas. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana, que eu acabei adiantando, né? Seria um erro acreditar que a alma e o espírito pudessem encarnar num corpo de animal. Não é possível, tá? As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Então, as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas, ele sempre evolui, ele sempre progride e ele nunca retroage, ele nunca regride, né? Agora, a velocidade desse progresso, isso vai depender dos esforços, né, que fazemos, que o espírito faz, né, para chegar à perfeição ou para a velocidade desta progressão. As qualidades da alma do espírito encarnado as qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro, né? Eu não entendi muito exatamente esse trecho aqui, mas quando ele está dizendo assim, as qualidades da alma são as do espírito encarnado, o que ele está tentando dizer é assim, a alma, que é o espírito encarnado, como Allan Kardec define, a qualidade dela é a qualidade como espírito, ou seja, quando eu falei que não entendi, no sentido que eu achei que ele está dizendo algo assim muito claro, né? Tipo assim, eu sou o que eu sou desencarnado, eu sou espírito imortal desencarnado, quando eu reencarno eu sou o mesmo, entre aspas, né? Ou seja, eu trago as mesmas qualidades. Não é o fato de eu desencarnar que eu evoluo, ou reencarnar que eu evoluo ou retrogrado, né? Progrido ou retrogrado, o fato é que eu sou o mesmo. A vivência na matéria, as experiências, vai gerando a minha progressão junto aos meus esforços. Mas o fato de, né, eu sou, a minha evolução é exatamente a evolução que eu tenho como espírito imortal, né? Eu, como espírito reencarnado, tem exatamente a mesma evolução que o espírito imortal. Mais ou menos isso, tá? Você entende bem o que Allan Kardec quis dizer aqui. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Então, nós éramos indivíduos antes de encarnar e continuamos indivíduos depois de desencarnar, né? Porque há teorias que dizem que isso não se dá, né? Há teorias, inclusive, que dizem que somos criados no momento do nascimento e que dissipamos no momento do falecimento, né?
Outras até dizem que fomos criados no nascimento, mas depois dissipamos e voltamos para o todo, né? A doutrina do panteísmo. Mas enfim, não vou aprofundar em outras coisas não, apontar mais o que Kardec está aqui especificando, até para a gente não confundir muito. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Aqui está bem resumido e eu tenho uma preocupação aqui de gerar uma confusão, né? Ah, eu vou reencontrar com todo mundo? Sim, mas não necessariamente no minuto seguinte desencarne, tá? Vou reencontrar no sentido que a gente é lei da afinidade, fazendo até uma analogia aqui com o plano encarnado. A gente não reencontra sempre os nossos entes, os nossos amigos, aquelas pessoas das quais amamos, nós nos procuramos uns aos outros. Então, enquanto desencarnados que somos, nós vamos procurar aqueles que nós amamos e fim de papo, né? Natural isso aqui. Embora aqui tenha uma observação, né? Conforme se delineiam na sua memória, ou seja, olha, mas aí para eu lembrar de um ente querido de 2000 anos atrás, então, é por isso que eu falei que não é no minuto seguinte, é conforme, né, o meu processo, conforme o meu delinear, né, conforme será delineada este meu retorno ao mundo espiritual, né, sentido assim, fazendo agora uma análise bem veloz, né. Eu reencarno por vezes na Terra, por vezes, evoluo a tal ponto que agora eu tenho condições de buscar na minha memória minhas encarnações primevas, né? O início, né? E aí, obviamente, eu lembraria de todos que passaram por mim neste processo, mas aí eu já tenho uma consciência que vai até fugir da nossa lógica aqui no momento, né? Aí a minha consciência eventualmente, minha definição de família já vai se alterando muito e aí com isso então, né, eu talvez, porque quando a gente pensa em encontrar, a gente acaba, né, estando um tanto acostumado de pensar nosso pai, nossa mãe, nosso avô, bisavô, tataravô no máximo e a gente já vai parando por aí, né? Mas e agora? E séculos, né? Então, mas dizendo que a gente retorna, ou seja, a gente nunca se perde. Aqueles que amamos sempre estarão conosco. Passe o século que passar. Isso é fantástico, né? Dando continuidade. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. O espírito encarnado está sob a influência da matéria, ou seja, eu, espírito imortal, quando eu estou encarnado, como estou aqui agora, essa matéria exerce influência. E por isso que eu, espírito imortal, estou submetido às influências desta matéria. E é conforme minha elevação e a purificação de minha alma, espírito imortal reencarnado, que eu vou aproximando-me dos bons espíritos com os quais estarei um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros. Então, se eu permitir esta influência da matéria de modo muito intenso, eu vou aproximar-me dos espíritos impuros, né? E isso significa que eu estarei dando preferência à minha natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. É interessante, né? Espíritos encarnados habitam os diferentes globos, ou seja, os planetas são habitados. Uau, mas teve uma sonda que não viu o espírito. Então, aí o lance é o seguinte. Primeiro que, se a gente achar que a Terra é o universo, a gente... Só essa dimensão, só a vida em forma de água, né? E a gente realmente talvez não tenha muita gente ali, né? Com este mesmo sistema que o nosso, com este mesmo grau evolutivo, né?
Mas enfim, quem quiser entender um pouco, uma hora que tiver estudado um tanto bom livro dos Espíritos, quiser ler uma obra sobre vidas, leia Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier e André Luiz, se eu não me engano. Tá? Eu estou um pouco esquecido, já não estou muito me lembrando mais, que eu já cansei de decorar. E hoje não faço muita questão em decorar, que estou mais ocupado em sentir o que eu já apreendi. Mas esta obra nos dá uma noção assim bem interessante de evolução de mundos, né? Aliás, eu falei Entre a Terra e o Céu, mas eu acho que é evolução em dois mundos, estou confundindo. É uma das duas, tá? A gente vai começar a ver o que é a vida na Terra, né? Porque às vezes a gente fica pensando em vida extraterrestre, pensando só nos filmes e nos comerciais da TV, do canal aberto de TV principal. E a gente acha que vida extraterrestre tem a ver, aquela coisa, o homenzinho zoiudo verde. Mas se a gente for estudar, tem uma coisa maravilhosa aí a ser desbravada, né? E esta obra, Evolução em Dois Mundos, vai nos dando uma noção assim, de como são os outros mundos, a evolução, né? Os outros sistemas solares. Mas enfim, não é um assunto, até porque nós estamos no resumo da doutrina dos Espíritos. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor, que eu falo sempre das múltiplas dimensões, né? A Kardec até diz a expressão aqui, se acotovelam-se, né? Estão se acotovelando sem cessar, né? Os espíritos não encarnados ou desencarnados, né? Ou errantes, eles não ocupam uma região determinada ou circunscrita. Eles estão por toda parte, por todo espaço, né? Estão ao nosso lado, estão vendo-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Algumas obras vão falar, não me lembro mais, como eu já falei, já li tantas, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se não me engano, fala desta estatística. De 25 bilhões de espíritos na Terra, né? A Terra tem 4 vezes mais o número de encarnados, né? 4 vezes mais desencarnados que encarnados, né? Ou reencarnados. E a gente vê essa estatística, né? Então a Terra tem gente pra caramba. Mas o que Kardec está dizendo aqui é que tem muitos espíritos que estão se acotovelando, né? Tem entidades por todo lado. Eu fiz um comentário outro dia sobre o Afterlife Investigation, né? Deixei até o link aí na descrição. Produção do amigo Juliano Posati, né? Da Posati Filmes. É bem interessante que este documentário vai nos dar essa noção deste plano invisível, deste número elevado de espíritos. E aqui eu estou lembrando até de um trecho do documentário, onde é mostrado várias grafias no filme, né? A gente pensa, um indivíduo só faria aquilo? Aí se a gente pensar assim, já viram quando tem várias pessoas grafitando num longo muro? Então sai um monte de coisa, né? Mas enfim, não é muito o assunto também, mas só para a gente elucidar um pouco o que Allan Kardec diz aqui né, há espíritos por toda parte. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. A influência que a gente vai estudar é que eles exercem, né? Os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes são eles quem nos dirigem, né? Vamos ver lá na questão 456 e seguinte do Livro dos Espíritos. Mas aqui o que Allan Kardec estava no resumo, dizendo que eles exercem influência moral, né? Exerce sobre o mundo moral, sobre os aspectos da moralidade, né?
e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. É incessante esta influência. É interessante porque a gente vai começar a perceber o quanto nós somos seres influenciadores e influenciáveis e influenciados, e o quanto muitas vezes a gente não percebe muito esta influenciação, né? Esta simbiose natural que existe entre os seres inteligentes, e aqui entre nós encarnados e desencarnados. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional, né? Eles agem sobre a matéria e sobre o pensamento. Aqui eu vou analogar um pouquinho, né? Vou dar um exemplo de influência moral, né? Minha aqui, né? Falo língua portuguesa, né? Fui influenciado a falar, cheguei aqui só falavam essa, né? Então hoje eu falo ela, né? Eu estou pegando a língua aqui num exemplo bem chulo, mas para mostrar o quanto nós, né, somos formados, né, pelas influências dos fatores ambientais. E aqui falando ambientais agora de inteligências, né? Porque o idioma é uma criação da inteligência. E eu estou mostrando uma influência de inteligências, né? Então é o que Allan Kardec está mostrando aqui. Então a gente é influenciado, tá? A gente influencia. Por isso que é muito importante orar e vigiar, que a gente vai ver na obra kardeciana esta ênfase do orar e vigiar. Por quê? Porque eu estou o tempo todo sendo influenciado por desencarnados e por encarnados. O tempo todo. Influenciado não é só na questão energética. Eu quero praticar o mal, quero ter uma relação extraconjugal. Não, é influenciado 24 horas em relação a tudo. Tá? Bom, dando continuidade. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. É bem simples de entender isso. O bom que é o bem. O bom nos convida para as coisas boas. Os espíritos maus, né? Os espíritos não evoluídos, eles nos convidam para o mal, né? E para eles é um prazer nos ver sucumbir e cair no mesmo estado que eles. Aqui eu quero chamar a atenção que para nós não incorrermos numa rotulação e numa presunção que nenhum de nós somos os maus, tá? Lembrando até do amigo Haroldo Dutra Dias. Todos nós temos a dupla faceta, né? Ou seja, todos nós somos espíritos bons e maus ao mesmo tempo. O que é importante nós termos em mente é qual destas facetas sobrepuja em nosso cotidiano em cada segundo deste cotidiano, em cada segundo deste dia. Qual faceta predomina? Ao longo deste meu dia, é o meu lado bom que predomina ou o meu lado mau que predomina? Porque se predomina o meu lado bom, predomina a influência dos bons espíritos. E se predomina o meu lado ruim, né, vai predominar a influência dos espíritos ruins. Ok? Bom, dando continuidade. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. Olha o que Kardec aponta aqui, o discernimento. Tá? O discernimento, vai caber ao nosso discernimento julgar as más das boas inspirações. Né? Que as comunicações ocultas, elas verificam-se pela boa ou má influência que estes espíritos exercem em nós. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Né? Que, bem resumindo, que são os médiuns psicógrafos que escrevem, os médiuns que psicofonam, que falam, né? Ou até mesmo através de outras manifestações materiais, né? Que ocorrerão estas comunicações ostensivas.
Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação, né? Então, basicamente, são duas formas, pela nossa evocação, ou eles manifestam espontaneamente. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acha no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham permissão de fazê-los. Todos os espíritos podem ser evocados, né? Espíritos que estiveram na Terra ocupando a posição de Francisco de Assis, de espíritos, né, renomados e de notáveis feitos enquanto aqui reencarnados, e também outros que tiveram notáveis feitos, mas não tão ótimos, não tão animadores para a humanidade, tá? Então, qualquer um pode ser um parente invocado, nos dar informações. Allan Kardec aqui está constatando o que pode ocorrer. Aqui eu quero enfatizar uma coisa bem interessante. Aqui é uma constatação de Allan Kardec, tá? Não quer dizer que depois ele dirá que seria interessante ficarmos recorrendo à prática mediúnica para obter informações, para verificar com os espíritos o que eles acham, qual é o prêmio da loteria, né? Isso não necessariamente se dará, tá? Não estou nem dizendo que não vai se dar, eu estou só chamando a atenção que aqui é uma constatação que ele está fazendo neste resumo, tá? É uma constatação do que a doutrina dos espíritos apresenta e o que ela possibilita, ok? Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca, né? Quem atrai os espíritos, né? A simpatia, a natureza do meio que evoca, né? Aqueles que lhes são similares, que perguntam coisas que eles gostariam de falar, que praticam coisas que eles gostariam de praticar, a lei de afinidade, tá? Que aqui está chamando de simpatia. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Olha que coisa legal, né? Então, sempre que houver reuniões sérias que predominam o amor ao bem e o desejo sincero de instruir-se e de melhorar-se, aí só tem galera boa desencarnada, né? Só espíritos superiores. Sua presença afasta os espíritos inferiores. E quando os espíritos superiores estão em determinada situação, em determinada reunião, implica que os inferiores se afastarão, né? Aquela coisa de água e óleo não dá muito certo, né? Não conseguem, né? É um fenômeno físico, não conseguem. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem maus instintos, né? Então, os espíritos inferiores, ao contrário dos superiores, que são sérios, que devotam amor ao bem, os espíritos superiores, ele age com inteira liberdade entre pessoas frívolas, né? Pessoas que é guiada apenas pela curiosidade, então ali vão estar espíritos inferiores, né? E daí por diante. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, né, dos espíritos inferiores. Só pode esperar a futilidade deles. Mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro, né? Então são mentirosos e uma das mentiras que eles praticaram é acerca de sua identidade, né? E vão usar nomes veneráveis para tentar ganhar a confiança e com isso nos induzir, né? Nos induzir encarnados ao erro, né? Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. Olha o que Allan Kardec diz, é extremamente fácil distinguir os bons dos maus espíritos. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre,
cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos. Então, ainda que eles falem algumas coisas verdadeiras, a frequência é coisa absurda e falsa. Por malícia ou por ignorância. Se ele não fala por malícia, ele fala por ignorância, que ele não sabe mesmo. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, olha o que Allan Kardec diz aqui, né? Perfeita acepção do termo, quanto que a Kardec ressalta o aspecto da definição dos termos para nós compreendermos bem o que ele tenta transmitir, né? O que ele está por transmitir. Não se verificam senão centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. Olha como o pensamento dirigido para o bem, né, vai definir o bom andar das reuniões. Aqui eu quero chamar a atenção para este parágrafo, que começa a distinguir os bons e os maus espíritos, é extremamente fácil. Como que eu vou começar a distinguir, né, conteúdo espírita, né? Até porque a gente fica pensando assim, né? O que é espiritismo? Espiritismo é Allan Kardec, espiritismo é Chico Xavier, Divaldo Franco, é José Raul, é Haroldo, é Zíbia Gasparetto, é tantos outros nomes que psicografam, Ramatiz, né? Algumas coisas são categoricamente catalogadas como espíritas e não espíritas, né? Alguns médiuns que psicografam, que têm obras psicografadas, claramente dizem, olha, eu não sou espírita, eu sou médium, tá? E alguns dizem, eu sou espírita e psicografo em nome da doutrina. O que eu estou chamando aqui a atenção é o seguinte, para nós leitores de quaisquer obras, não importa, não há a menor importância em absoluto quais obras são catalogadas, né, como espíritas ou não. Porque Kardec diz que é extremamente fácil, né, distinguir bons de maus espíritos, ou seja, distinguir uma boa obra de uma boa ruim. Pela linguagem. Qual é a linguagem, né? Que linguagem é utilizada nesta obra? Ela é constantemente digna, né? Ou seja, ela eventualmente fala mal de alguém, né? Denigre a imagem de alguém, denigre algum grupo social, denigre alguma coisa, né? Ela é constantemente digna. Esta linguagem ela é nobre, ela é cheia da mais alta moralidade e não dos moralismos, que são coisas completamente distintas, tá? Porque moralidade é aquela linguagem que nos inspira a vivenciar uma moral cada vez mais elevada. E a linguagem moralista é aquela que fica nos dando sermão, lição de moral. É aquela linguagem que quem diz se coloca, se arroga numa condição maior do que o leitor. Se arroga numa presunção de que sabe o que é certo e que ninguém mais sabe, né? Esse tipo de linguagem é um tipo de linguagem encharcada de moralismo, portanto, diferente da moralidade. Porque a linguagem cheia da mais alta moralidade, ela não faz julgamento. Ela não parte de pressupostos que alguém não sabe e ela sabe. Ela é uma linguagem que não rotula ninguém. Não é uma linguagem que coloca os outros como inferiores e ela como superior. Ela é uma linguagem que sempre é
cheia desta moralidade. Como eu disse, a moralidade é aquilo que nos inspira a elevar-nos uma moral, e não aquilo que nós sentiremos criticados, tá? Ou pelo menos se a linguagem assim se transmitir, né? Essa distinção também, né, pela linguagem dos espíritos superiores, que elas são constantemente dignas, cheias da mais alta moralidade, ela é livre de qualquer paixão inferior, tá? Paixão é uma coisa que dá uma graduação de 4, 5 anos para entender o que é paixão, tá? Mas só para tentar esboçar bem superficialmente, paixão inferior é aquela coisa de raiva, de ódio, de mágoa, essas coisinhas que, né, que nós espíritos imortais reencarnados na atual circunstância, né, cotidianamente sentimos. Inclusive temos muitas vezes inconsciente que temos, né? Muitas vezes a gente acha que é desapegado, né? Mas, rapaz, o negócio é brabo, né? O negócio é brabo. A gente acha que é desapegado. Ah, eu sou uma pessoa desapegada, né? Será? Está disposta a perder a casa, doar a casa, perder o carro? Não, então não está tão desapegado assim como supondes, né? Mas o que eu quero dizer é que paixão inferior, né? O espírito ele é livre de paixão inferior, ele não se magoa, ele não fica chateado, ele não fica com raiva pelo que fazem para ele, né? Ou que não fazem para ele simplesmente compreende, né? Que nós, espíritos reencarnados, somos seres inferiores e ponto final. Ora, né? Fazendo a analogia que eu já fiz aqui outro dia, é igual querer esperar que o Rottweiler fale japonês, ou seja, poliglota, né? Espírito superior não, né? Analogando aqui, como eu posso, se eu sou superior a Rottweiler, não dá para eu esperar que o Rottweiler seja poliglota, né? Então não tem essa paixão inferior. Para mim é óbvio que ele não será poliglota nunca, enquanto o Rottweiler for, né? O espírito superior é mais ou menos assim, não tem essa paixão inferior, não tem não tem esse sentimento inferiorizado, essas coisas que nós, né, espíritos não tão elevados ou não tão superiores, né, ou talvez inferiores, tanto faz aí a classificação que a gente queira utilizar, né, que a gente comumente possui. Os espíritos superiores também, né, quando aconselham, seus conselhos revelam a mais pura sabedoria, né, e tem sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. Olha que interessante, e eu quero chamar a atenção para este aspecto. Espírito superior não dá conselho que tem como alvo o progresso do indivíduo. Não. O espírito superior é aquele que tem sempre por alvo o progresso do indivíduo e o bem na humanidade. Tá? São as duas coisas juntas. O espírito superior não tem como alvo o bem do indivíduo. Ele tem como alvo o bem do indivíduo e o bem da humanidade, né? O progresso do indivíduo e o bem na humanidade. Porque se tiver como alvo apenas o progresso do indivíduo, sem o bem na humanidade, não será progresso do indivíduo, tá? E não será bom para a humanidade. Tem que ser simultaneamente, ok? A dos espíritos inferiores é inconsequente, né? Como eu disse, eu queria mais enfatizar para a distinção, né? E a dos espíritos inferiores ela é inconsequente, né? Ela fala muito preocupado com o imediatismo, não está muito preocupado com as repercussões, ou nem um pouco preocupado com as consequências, com as repercussões. Ela é quase sempre banal e é mesmo grosseira, né? E se ele disser alguma coisa verdadeira, predominantemente falará coisas falsas, né? O que nós já vimos aqui. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo
nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Então Kardec já está dizendo que o espírito superior, né, a moral dos espíritos superiores, resume numa máxima evangélica que é a fazer ao outro o que desejamos que os outros nos façam. Né? Nunca fazer para o outro que eu não quero que me faça, e mais do que isso, fazer de modo proativo para o outro que eu quero que o outro me faça. Eu quero ter emprego, então eu tenho que promover emprego. Eu quero aumento do meu salário, então eu tenho que fazer aumentar o salário dos outros. Né? Não tem essa proposta egóica, egoísta. Né? Espírito superior não tem isso. A moral do espírito superior não tem esse lance egóico. Ok? Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Então os espíritos superiores nos ensinam, né? Nos elucidam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam de nossa natureza animal, prendendo-nos à matéria, né? Não permitindo o nosso progresso enquanto humanos, enquanto seres rumantes à plenitude, à perfeição. Que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, né? Ele aproxima da natureza espiritual, do ser espiritual que ele é, né? E que, embora reencarnado, está caminhante a uma perfeição, e ele aproxima deste estado quanto mais ele despreza as futilidades mundanas e mais ele cultiva o amor ao próximo. Ok? Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Né? Os espíritos superiores nos ensinam que cada um deve tornar-se útil. E ser útil como? Segundo as suas faculdades. Tá? Não é ser útil segundo o achismo do outro, não. É ser útil segundo as suas faculdades. Quais são as suas faculdades? Quais suas habilidades? O que é que você sabe fazer de melhor? Então, como diz o amigo Sócrates, ou Aristóteles, se eu não me engano, né? Onde, ou Platão talvez, né? Já esqueci, aonde encontram a necessidade da sociedade e o seu talento, né? Aí está a sua vocação, aí está a felicidade, onde essas duas coisas máximas se encontram, a necessidade da sociedade com o seu maior talento, com a sua, né, com a sua vocação. Quando estes dois pontos se cruzam, é quando o homem encontra-se feliz, né? Pelo menos feliz relativamente falando, né? Quando ele fará o melhor de si. Então cada um deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus colocou a ele, né? Colocou em suas mãos. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. E aí? E aí, né? O forte e o poderoso deve apoio e proteção ao fraco. Estamos apoiando e protegendo os mais fracos, outros seres humanos, outros seres da cadeia evolutiva? Os animais, por exemplo. Né? Ah, mas está falando do semelhante. O que você define como semelhante? O semelhante é outro ser humano igual a mim, da mesma cor que você, do mesmo sexo que você, da mesma nação que você, da mesma religião ou do mesmo ateísmo que você, da mesma cultura que você. Quem é este semelhante? Quem é este semelhante? Né? Uma reflexão muito bacana, muito importante para ser feita. Porque senão, às vezes, o semelhante, muitas vezes a gente não amplia muito essa noção de semelhante e às vezes acaba nem tendo semelhante. Semelhante é só eu, né? O Narciso, né? Eu falo de semelhante, mas eu não acho que nada é semelhante. Eu acho que eu sou único, né?
Às vezes eu acho que eu sou meio que o rei da cocada preta, né? Como diz uma expressão aí. Eu estou de fato percebendo quem são meus semelhantes, né? É uma reflexão bem interessante. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Não dá para driblar a justiça divina. Isso é profecia? Não, é lei física. Por que é lei física? Porque ela catalogou aqui e constatou que é lei física. Não dá para driblar isso. Eu suponho que eu driblo. Eu suponho que eu estou driblando. Mas não estou. Tem alguma coisa que prova isso? Tem. A depressão, que vai se tornar o maior mal da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a prova cabal de que eu não driblo a justiça divina. Tentar passar a perna não adianta, eu sou o primeiro a cair. Quando eu dou a rasteira, eu sou o primeiro a cair de costa. Isso é a prova cabal? É a prova cabal. Se você tiver a capacidade de equacionar numa expressão complexa a vida de seres encarnantes que somos, vai constatar esta resultante. Por isso, a depressão será o mal da humanidade, que é quando o homem avança em seu egoísmo, no sentido de postura egóica. O que significa, em outras palavras, o crescimento da depressão? O avanço da postura egóica, o avanço do egoísmo, do qual nós assim generalizando, né, porque a estatística mostra um resultado da coletividade, né, o quanto nós estamos enveredando, tá? A prova cabal é isso aí. A prova cabal que ninguém dribla, tá? O problema é que às vezes a gente fica querendo achar que joga um tomate, recebe uma laranja, né? E achando que lei, causa e efeito é uma coisa tão reduzidíssima. E é algo mais amplo, mais universal, mais onisciente, onipresente e onipotente do que supomos e temos consciência de que seja. Ok? Bom, continuando aqui. E aí, né, finalizou aqui, que eu não consigo, né, driblar, resumindo a ideia. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. Isso é uma coisa bem bacana. Não tem nada perdido. Embora a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão será o maior mal da humanidade, pode não ser, se assim quisermos. Tem essa possibilidade? Tem. O mundo está em nossas mãos agora. Agora. Mas as pessoas... Então, as pessoas que estão preocupadas com o que as pessoas estão fazendo é o que está gerando o mundo depressivo. Então, as pessoas que já aprenderam a parar de culpabilizar outras pessoas é a que estão a não colaborar com o egoísmo, com a depressão. Tá? Então, o primeiro passo, se eu quero transformar, é eu despertar para o fato que sou eu quem transforma o mundo. Como diz o amigo Otávio Perdessoli, tem pessoas que já estão vivendo no mundo de regeneração, porque ela já aprendeu que não é como a virada do ano novo. 3, 2, 1, mundo de regeneração. Ela já aprendeu que não é assim. Ela aprendeu que o mundo de regeneração é no interior dela. E ela já vive este mundo de regeneração. Por isso ela não faz parte dos que fomentam a estatística dos depressivos. E não só fomenta, como é aquele que colabora para a redução e para a reversão desta tendência. Ok? O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é seu objetivo final. O objetivo do homem, o objetivo final é a sua perfeição, né? E não há faltas, né, irremissíveis,
não há nada imperdoável, né? Tudo pode ser apagado pela expiação. O amor cobre a multidão de erros, né? Alguém já ouviu esta expressão? Se eu amar, eu acabo com tudo na hora. O amor elimina tudo. O amor elimina tudo. O problema é que às vezes eu acho que o amor de um indivíduo vai eliminar o mal de uma humanidade. E não é assim. Mas o que quer dizer é que esta mesma humanidade, se amar, ela apaga todo o mal que ela própria criou. Mas, Alan, eu não posso ser o coletivo. Não, eu sou o indivíduo. Mas eu posso ser o indivíduo. E é esse quem forma a coletividade. E é isto que me interessa, é isto que eu posso realizar e transformar. É exatamente quando eu paro para pensar o que a coletividade não está realizando, é quando eu não estou realizando e quando eu, de fato, constato que a coletividade não está realizando. Porque eu sou parte da coletividade e se eu não estou, quem é que estaria? Né? Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. Allan Kardec vai entrar no próximo item, no item 7, vai falar sobre a ciência e o espiritismo. Aqui ele fala de um aspecto que coloca a doutrina espírita num pressuposto científico-filosófico, no pressuposto de que ela é uma doutrina científica-filosófica. Tá? E eu quis adiantar que este será o nosso próximo estudo, para elucidar que toda esta minha fala não tem nenhum a ver com religião, né? É porque é uma crença. Não é uma crença, é uma constatação científica dentro do pressuposto científico-filosófico na metodológica estruturada por Allan Kardec, ok? Bom, só queria deixar isto claro porque para a gente não ficar achando que é uma opção de crença. Não é uma opção de crença, é uma factualidade. Obviamente eu tenho liberdade de querer considerar ou não, mas o fato de eu querer considerar ou não, não implica que aquilo será menos ou mais fato, ok? Era só isso que eu queria colocar, para que a gente assim então tivesse mais condições de avançar para o item 7, porque é a partir daí que a gente vai começar a perceber por que Allan Kardec diz que fé inabalável vai encarar a razão face a face, né? E uma fé inabalável que encara a razão só pode ser uma fé que traz, uma convicção que traz pressupostos científicos, filosóficos, incontestáveis e irrefutáveis. E esta é a proposta de Allan Kardec. Meus amados amigos, meus amados irmãos, encarnados e desencarnados, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Muita paz para nós todos.